Ok, então hoje a gente vai dar continuidade à nossa série chamada Tarja Branca sem contraindicações. A gente pensou nesse tema pelo seguinte: muito tem se falado sobre estresse, ansiedade, obsessão, depressão e algumas coisas decorrentes dessas situações. E o que a maioria das pessoas tem buscado fazer para remediar esses problemas é recorrer a um psiquiatra e tomar algum remédio tarja preta. Então, contrapondo a isso, a gente resolveu fazer uma série chamada Tarja Branca. E hoje esse remédio é indicado a pessoas que passam por ansiedade. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma ansiedade paralisante. Porque a gente pode falar sobre diversos tipos de ansiedade. Como o tempo é curto, então eu decidi, a gente vai falar hoje um pouco sobre uma ansiedade paralisante que está associada a uma direção errada da própria vida. Em outras palavras, o rumo que a gente dá para a nossa existência afeta o nosso coração, o nosso bem-estar. Isso gera uma série de ansiedades. E para isso, para ilustrar esse tema, eu gostaria de contar para vocês uma história. Gostaria que vocês imaginassem comigo. Imagina que vocês estão com a sua família e vocês decidiram fazer uma viagem, vocês vão para o litoral. Uma coisa boa. O sol está numa temperatura ideal, dá para curtir bem a praia, então vocês estão indo para lá, ok? No meio do caminho, vocês estão sentindo Ilhabela, vocês notam uma placa, uma direção, Ilhabela à direita. Só que algo chama a atenção. Embaixo dessa placa tem uma outra placa escrito atalho à esquerda. E é naquele momento que você começa a ficar ansioso, que você começa a se perguntar, e agora? E você decide então pegar o atalho. As crianças a princípio ficam eufóricas. Essa viagem vai ser uma aventura. Elas já começam a brincar no banco de trás, só que você olha para o lado, a tua esposa está um pouco inquieta. Ela dá aquela olhadinha para você que você sabe. Ela não gostou da situação. Mas tudo bem, ela não fala nada, você segue viagem. No meio do caminho, acaba o sinal do GPS. A tua esposa já não está mais tão bem. Você já começa a ficar um pouco ansioso, um pouco tenso. Mas para piorar, depois de uns 50 minutos naquela estrada, você nota o seguinte: acabou o asfalto. Se você tiver que prosseguir agora, vai precisar ser por uma estrada de terra. Nesse momento, a tua esposa já está vermelha de raiva, falando por que você fez isso. As crianças já estão sentindo aquele momento tenso do ambiente, já começam a chorar. E tudo que resta para você agora é o orgulho. Continue em frente, porque o que eu decidi, está decidido e a gente vai até o fim. Ou, não, peraí, o caminho que eu tomei está errado. Eu vou ouvir todo mundo agora, eu vou fazer um retorno, eu vou voltar atrás. Por que eu estou contando essa história para vocês? É pelo seguinte: quando a nossa vida está seguindo numa direção errada, nós somos tomados por uma constante sensação de insegurança e ansiedade. Será que esse caminho está correto? Será que é mesmo por aqui que eu tenho que ir? E tem um monte de gente falando ao nosso redor. Será que eu devo seguir essa estrada? O futuro parece um pouco nebuloso, sombrio. E a nossa estabilidade, ela fica mais ou menos parecida com uma folha de cartolina. E agora? Mantenha o caminho, volta atrás. E enquanto nós não encontramos de fato o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, o mínimo que a gente vai fazer é ser como esse aventureiro que pega uma estrada nebulosa, uma estrada que a gente não sabe ao certo aonde vai dar.
E a gente acaba colocando em risco a vida da nossa família. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O caminho que você tem seguido tem gerado ansiedade no seu coração? O caminho que você tem trilhado gera ansiedade? Eu penso no seguinte: parece que a sociedade atual ela está vivendo rápida demais. A gente vê que as coisas estão indo numa velocidade alucinante. É tudo urgente. É a geração do urgente. É a geração do imediatismo. E isso, além da gente ver as coisas indo rápido demais, a gente fica ansioso para acompanhar esse ritmo. A gente fica ansioso para continuar, para conseguir seguir nessa direção. Por exemplo, o Augusto Cury, ele diz que nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada, uma mente tão estressada como nos dias atuais. Isso aqui é uma coisa simples de ver. As pessoas não parecem que são impacientes ou não são muito tolerantes com opiniões divergentes. Exemplo simples disso: debates em Facebook, debates em postagens na internet. Uma coisa que começa com um pensamento de uma pessoa, se você continua acompanhando os comentários, aquele negócio se torna um pé de guerra, onde acabam-se os limites do respeito. As pessoas têm muita dificuldade em serem criticadas, e alguém chegar e falar assim: vamos ponderar um pouco a situação. E é interessante se alguém tenta entrar e falar assim: vamos com calma. Os dois que estavam brigando se juntam para brigar contra o terceiro. Por quê? Porque o que vale não é a discussão, o que vale é a pancadaria. Pessoas estão estressadas. Quer ver um outro exemplo? Quando o seu computador demora para ligar. Que aflição. Que parece que o mundo vai acabar, o computador não liga. Pessoas ficam estressadas com isso. São raras as pessoas que conseguem contemplar a natureza ou sentar na varanda para bater um papo. E aqui eu sei o que você pensou. Eu tenho certeza que você pensou isso. Eu lá sou homem de ficar sentado na varanda. Ou as mulheres, eu lá tenho tempo para essas coisas. Parece que a gente fala com orgulho que a gente não tem tempo para nada. Numa conversa entre homens, se você falar que você tem um período de descanso, quando você sair da roda, as pessoas vão falar: esse cara está dando, esse cara não faz nada. É interessante como a falta de tempo gera orgulho para nós. A falta de tempo, a gente fala com orgulho: eu não tenho tempo para fazer as coisas. Eu trabalho demais, porque eu tenho que colocar comida dentro de casa. Então eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. A gente tem orgulho disso. Um outro exemplo: nós conhecemos muitas pessoas nas redes sociais. Mas uma pergunta para vocês: quem você conhece profundamente? Com quantas pessoas você mantém um relacionamento que passa da superficialidade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Será que chove? Será que faz sol? Quem que vai ser o próximo presidente? Você vai votar em quem? Com quantas pessoas você consegue manter um relacionamento que passe da superficialidade? E mais uma pergunta: você se conhece? Você conhece as suas intenções? Você consegue conversar com você mesmo? Ou nem para isso você tem tempo? O Augusto Cury, ele fala sobre uma síndrome que tem acontecido nos últimos tempos, que é a síndrome do pensamento acelerado. E ele diz que mais de 80% dos indivíduos de todas as idades, seja da criança ao idoso,
pais, professores, médicos, comerciantes, enfim, mais de 80% das pessoas sofrem dessa síndrome. Elas têm estado ansiosas demais, elas têm estado agitadas demais, porque elas recebem muitas informações o tempo todo, elas vivem um estilo de vida estressante e tudo isso alterou o ritmo do pensamento. Você andar nas ruas, você vê um outdoor aqui e você receber uma propaganda no seu celular e você receber uma imagem no seu WhatsApp e você precisa correr atrás disso, levar o filho na escola, buscar o filho da escola, ir para o seu trabalho, deixar o seu marido num lugar, deixar a sua esposa num lugar. O estilo de vida que a gente tem vivido tem gerado em nós essa síndrome do pensamento acelerado. E por conta disso, muitos de nós estamos estressados, ansiosos, sobrecarregados. A gente não consegue mais ter prazer nas nossas escolhas. Você conquista uma coisa, você não consegue desfrutar da sua conquista. Você já quer algo a mais. Você já quer uma outra coisa. Você tira as férias, só que você não consegue desfrutar das férias que você tirou. Porque a sua cabeça está agitada demais para você relaxar, para você curtir o ambiente, para você desfrutar da própria paz. Mas eu gostaria de trazer para vocês uma dica das Escrituras, algo que a Bíblia fala a respeito da ansiedade. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 6, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. E Jesus termina dizendo: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Se a gente está falando de um estilo de vida que nos paralisa, a Bíblia nos mostra dois estilos de vida, ou dois fatores determinantes para que essa ansiedade que gera no nosso coração nos paralise. Então, permita-me mostrar para vocês. O primeiro desses fatores é a autossobrevivência. Jesus diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que haver de comer ou beber. Por que Jesus está falando isso? Por um fator simples. A gente deseja obter o controle da situação. A gente quer sempre estar no controle de tudo que está ao nosso redor, de tudo que está à nossa volta. A gente quer saber tudo ao nosso redor. Por exemplo, a minha mãe me ensinou o seguinte: eu crio filho para o mundo. E o que ela falava para mim era o seguinte: se você não batalhar, se você não fizer por merecer, as coisas nunca vão acontecer. Nada vem de graça.
Tudo precisa de ser batalhado, precisa suar a camisa para que você conquiste. É verdade. O problema alguns aqui podem pensar, não, a religião já vai dizer o contrário. Vai falar que você tem que ficar sentado, esperando as coisas caírem do céu. Eu não estou dizendo isso. Eu não acho que você tem que ficar na tua casa colocando aquelas musiquinhas gospel, chata, e ficar o dia inteiro de mão para cima, dando aleluia, glória a Deus. Não tem nada a ver com isso. Jesus não está falando isso para você. Mas Ele está te dizendo o seguinte: eu estou no controle da situação. Tem coisas que fogem da nossa alçada. Tem situações que escapam pelas mãos. Então não dá para ter o controle de tudo. Porque se eu quiser ter o controle de todas as situações, eu vou viver ansioso, eu vou viver cheio de expectativas e muitas frustrações. Mas ainda assim, nessa questão de autocontrole, existe um segundo problema, que é a imersão no mercado de trabalho. Parece que toda a nossa vida é vivida em função de uma coisa apenas: mercado de trabalho. Por exemplo, quando a criancinha está na primeira série, da primeira à quarta série, isso aqui eu estou copiando do Clóvis de Barros, tá bom? É algo que o Clóvis de Barros falou no TED Talk Brasil, uma palestra que ele deu. Ele citou essa ilustração, eu quero copiar isso dele. Ele fala: a criança de primeira à quarta série, ela estuda porque ela quer chegar na quinta série. O pessoal da quinta série é um pessoal maior, um pessoal mais inteligente, um pessoal que bate neles, então é legal. Então eles ficam da primeira à quarta série estudando para chegar na quinta série. Quando eles chegam na quinta série, o primeiro dia é lindo. Só que a partir do segundo eles olham e falam assim: opa, tem um pessoal lá no ensino médio. O que eles vão fazer? Eles vão ficar da quinta à oitava. Gente, eu sou mais antigo, eu não sei esse negócio de ano, por isso eu estou falando da minha época, tá? Então, da quinta à oitava, estudando, batalhando, correndo atrás, precisando se esforçar. Por quê? Porque eu quero chegar no ensino médio. Quando chega no ensino médio, agora eu vou ser o bonzão, porque o pessoal do ensino médio já se veste melhor, já sai, já dá uns beijinhos, já não sei o quê. Cheguei no ensino médio. Qual é o problema? Os professores vão ficar na minha cabeça falando: faculdade. Então eu fico no ensino médio, estudando. Por quê? Porque eu preciso chegar na faculdade. Ok, termina o ensino médio, chego na faculdade. Lá eu vou poder curtir a vida. Lá vai ser bom. Lá as coisas vão acontecer. Eu chego na faculdade. Dentro da faculdade o pessoal fala: se você não fizer um estágio, você não é ninguém. Você nunca vai conseguir alcançar o mercado de trabalho. Então eu estou na faculdade, eu preciso estudar, eu preciso fazer estágio, eu preciso fazer aquilo, outro. Acaba a faculdade, no mercado de trabalho vai ser um sonho. Eu vou alcançar a minha realização. Eu vou alcançar aquilo que eu tanto almejo. Quando eu chego para trabalhar, eu vou ser chefe? Não. Sabe o estagiário? Ele é mais do que você. Você precisa amarrar o cadastro dele. Então você começa lá embaixo. Mas quando eu chegar no topo, eu vou estar bem. Quando eu chegar no topo, as coisas vão acontecer. Quando eu chegar no topo, os meus sonhos vão ser realizados. E você vai subindo, você vai batendo meta, você vai cumprindo isso, você vai cumprindo aquilo. Aí você chegou com 80 anos. Você está no topo, você ganha uma plaquinha: muito obrigado, você pode aposentar, Deus te abençoe. É nesse momento que vai chegar um crente e vai falar para você: o melhor de Deus ainda está por vir. É mais ou menos isso. Se eu vivo inserido, se a minha vida gira em torno do mercado de trabalho, a felicidade vai ser sempre adiada, vai ser sempre e depois. Mas existe um segundo fator. Que é a condição social. Jesus disse: não se preocupem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Só que o que a gente observa? Enquanto Jesus fica tranquilo, meu filho. E aqui, gente,
Jesus não está falando para mulheres. Mulheres sejam baratas. Mulheres sejam feias. Não tem nada a ver com isso. Aqui não tem a ver com, não passe maquiagem. Não faça unha. Não se depile. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Esse negócio de macaco vai estar lá para ciência. A gente não quer saber de mulher macaco no nosso meio. Pode ficar bonitinha, não tem nada a ver com isso. O problema tem muita gente que contempla o próprio corpo. Tem muita gente que contempla o quão inteligente eu sou, quão bonito eu sou, quão sarado eu sou. E ficam tirando um monte de foto de frente ao espelho, ficam procurando nas redes sociais quantas curtidas eu tive. Será que as pessoas estão falando de mim? Será que as pessoas se importam comigo? Isso gera ansiedade. Porque, não tive 50 curtidas. Não tive 100 curtidas. Para os adolescentes e jovens. Não tive 1.500 curtidas. Ninguém me ama. Parece que a nossa vida gira em torno das redes sociais. Eu quero descobrir se as pessoas me amam. Então eu vou postar uma foto fazendo um biquinho no Facebook. Se as pessoas não me amam, eu quero pelo menos que essas pessoas me admirem. Porque olha o que eu já conquistei. Olha o que eu já batalhei. Olha o que eu já fiz. Mas se essas pessoas não me admiram, elas pelo menos vão ter que me respeitar. Porque eu cheguei onde eu cheguei, com esforço. Então não precisam me amar, não precisam me admirar, mas vão ter que me engolir. Neymar copiando Zagallo. É mais ou menos isso. Parece que a nossa vida gira em torno dessas coisas. Estão falando mal de mim, mas eu sou o melhor do Brasil. Estão falando de mim, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu faço aquilo outro. Parece que as pessoas que colocam um estilo de vida baseado na condição social, elas vão viver sempre ansiosas. Porque eu preciso que as pessoas me amem. Permita-me mostrar aqui para vocês alguns níveis dessa SPA, dessa síndrome do pensamento acelerado. Segundo Augusto Cury, o primeiro nível é o viver distraído. É aquela pessoa que você está conversando com ela, ela está olhando para você. E de repente ela começa assim. Ela vai batendo a mão, ela começa a tremer a perna, ela começa a ficar inquieta, ela vai pegar o celular, ela vai ver se alguém mandou mensagem para ela volta o celular, ela olha para você, nossa, será que chora? Aí ela vai, essa pessoa não escutou nada do que você disse. O primeiro nível do pensamento acelerado são pessoas que não têm capacidade de se concentrar em algo. Qualquer coisa as distrai, qualquer coisa tira delas o foco. Segundo nível, pessoas que não desfrutam a trajetória. A gente vai sair de férias com a família, no meio do caminho. O cara não está contemplando a paisagem. A mulher não está preocupada com as flores no meio do caminho. Nossa, olha que rua bonita, fica caçando coraçãozinho, coelhinho na rua. Não, que hora que a gente vai chegar? Nossa, que trânsito, esse caminhão não sai da frente, olha que motorista leve, olha esse senhorzinho, filho, passou de 60 anos, você tem que aposentar, não pode dirigir mais. O cara com 60 anos tem inteirão, mas para mim não. Vamos, vai da frente, as coisas precisam acontecer. A pessoa conquista algo, ela acabou de conquistar ela. Próximo passo, acabou de bater uma meta. Qual é a próxima meta? Qual é o próximo objetivo? Para onde a gente vai agora? São pessoas que não conseguem desfrutar da trajetória. Terceiro nível, pessoas que cultivam o tédio. Elas trabalham demais, elas querem um momento de lazer, mas quando elas têm esse momento de lazer, alguém convida ela para uma festa. Ela chega numa festa, ela senta para poder comer e beber, ela fica, povo chato. Nossa, esse povo não tem conteúdo. Olha sobre o que eles falam.
Eles falam sobre futebol. Eles falam sobre política. As meninas só ficam falando sobre maquiagem, sobre não sei o que. Você queria estar onde? Você está numa festa, as pessoas não vão falar sobre por que Nietzsche desenvolveu um pensamento ateísta. O momento não é esse. O momento é de superficialidade, é de você relaxar. Só que o cara fala, todo mundo é banal. Ninguém tem conteúdo. Essa pessoa, quando chega em casa, ela liga a televisão e fica. Não para de mudar o canal. Ou quando parou em alguma coisa que chamou a atenção, deu comercial, ela troca. Porque ela não suporta perder tempo com comercial. Então, não, já deu. Vamos mudar. Quinto. Opa, eu apertei esse trecho. É mais ou menos isso que acontece. Por isso vocês estavam rindo, eu achei que eu tinha contado algo muito legal. Tá bom. Quarto, as pessoas não suportam. O quarto nível são pessoas que não suportam os lentos. É mais ou menos assim. Você passa antes, você dá spoilers da própria mensagem, mas pessoas assim, elas não conseguem explicar duas ou três vezes a mesma coisa. Ela falou uma vez, a pessoa pergunta, como é que é? Sou rádio agora? Sou gravador? Já disse o que era para acontecer. Exemplo. Quando é exemplo negativo, a gente fala da gente. Fui ensinar minha esposa a dirigir. A Thalita sempre vai no quarto. Casou com a pessoa errada. Em Campinas, ela já tinha carta, tá? Só que ela tinha algum tempo que ela não dirigia. Só que era tipo 1h da manhã, não tinha ninguém no bairro. Só que na minha cabeça, é Campinas. Eu estava dirigindo, aí no cruzamento, o carro morreu. Porque o carro morreu, eu falei, Thalita, esse negócio faz isso, muda a marcha, fala, não sei o que, senão a gente vai morrer. Ela não tem nenhum carro, mas ela mora em Campinas, liga, não sei o que. Ela travou, começou a chorar e falou, não dá. Eu falei, para de chorar, para de ficar chorando, a gente vai morrer, sai desse carro, pula pra fora, eu vou dirigir. Ela deu a volta, eu fui dirigir, meu Deus, a gente podia ter morrido. Em todo esse período, não passou um carro. Eu descobri que pelo menos no quarto nível são pessoas que não conseguem suportar os lentos. Eles acham que as pessoas são lentas, mas são eles que estão com o pensamento acelerado demais. Essas pessoas são ótimas para a empresa, porque elas produzem muito, mas elas são carrascas dela mesma, porque ela não tem tempo para respirar. Quinto, são pessoas que preparam as férias com 10 meses de antecedência. É mais ou menos assim. No ano passado, as minhas férias não foram boas. Deu problema. Então agora eu vou deixar tudo planejado. Vai ser tudo perfeito, milimetricamente pensado. Essa pessoa, quando chega um mês para ela tirar férias, ela olha para os amigos e fala assim, vocês vão se dar mal, vocês vão ficar trabalhando, vou curtir. Fica aí, tomarem a rua, um monte de coisa, eu vou aproveitar. Com um mês. Só que quando chega no dia, ela está toda eufórica, mas ela precisa arrumar a mala. Aí complica. Amor, onde é que está tal coisa? Amor, onde é que está não sei o quê? A minha toalha, a minha não sei o quê, a minha não sei o que lá. Vai arrumando, as crianças estão gritando. Pai, pega não sei o quê, pega não sei o que lá, mãe não faz isso, faz aquilo. Aquilo já estressa. Ali já começa a primeira briga do casal, os filhos já começam a tomar as primeiras palmadinhas. Entrou no carro, mesma coisa, pegou o trânsito, o sinal ficou vermelho, 30 segundos parado, aquilo já começa a enervar a pessoa. Ela chega para desfrutar das suas férias. Primeiro dia ela não consegue desfrutar porque a cabeça está pirada. Ela está nervosa, ela está ansiosa, ela vai falando um monte de coisa com todo mundo, ela já deixa todo mundo estressado.
expulsada também. Segundo dia, ela ainda não aguentou, ela não gostou da cama que ela dormiu, parecia que tinha espinho na cama, a água não veio com a quantidade de fatias de limão que eu pedi, isso já me deixou muito chateado. Eu pedi 3 pedras de gelo, colocaram 2, vai ficar quente esse negócio. Ela já começa a discutir, ela briga com o garçom, as coisas não vão dando certo. No 5º dia, ela já não aguenta mais estar de férias, ela quer voltar para o trabalho, os filhos já não aguentam mais o pai que tem, os filhos já não aguentam mais a mãe que tem, a mulher já está voltando das férias e falando assim: quando que você parar do meu marido? Porque foi estressante demais. A pessoa consegue preparar as férias, mas não consegue desfrutar das próprias férias. Em 6º e último, nível de gravidade. Não acabou nessa lista. Fazer da aposentadoria um deserto. São pessoas que planejam a vida inteira. Elas contam o ano, o mês, o dia e as horas para a aposentadoria. Sabe aquele cronômetrozinho? Ela tem um daquele. Ela fica: nossa, vai acabar uma hora. Só que quando ela aposenta, ela não tem mais nada para fazer da vida. Então o que ela faz? Eu vou buscar meus netos na escola. Eu vou levar os meus netos para a escola. Eu vou levar minha filha para cortar o cabelo. Eu vou levar o meu filho para tal lugar. Ela começa a inventar coisas. Só que porque ela está parada há muito tempo, ela começa a ficar ranzinza. Porque ela fica ranzinza, ela fica amargurada, ela começa a ficar falando mal para ela. Fica murmurando para todo mundo. Ela é super prestativa. Mas as pessoas querem ficar do lado dela enquanto ela está de boca fechada. Porque se ela abre a boca para reclamar, está tudo bem? Vai indo, né? Está tudo bem? Mais ou menos. A gente não consegue ficar do lado dessas pessoas. Elas estavam projetando a aposentadoria, só que elas não projetaram um estilo de vida de uma pessoa aposentada. Então esses são os 6 níveis que o Escritura mostra. Daí surge uma pergunta: qual que é o caminho que a gente vai seguir então? Se o caminho da autossobrevivência não é o caminho correto, se o caminho da minha condição social não é o caminho correto, qual o caminho seguir? Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está falando não é: fique na igreja de segunda a segunda, não precise fazer nada e as coisas vão cair do céu. Ele não está dizendo isso. Mas o que ele está falando é o seguinte: busque seguir os meus caminhos. Ensine aos seus filhos os meus caminhos. Sabe por quê? Porque na adolescência eles não vão ficar te dando trabalho. Porque eles sabem que se eles ficarem entregando o corpo deles para qualquer um, eles vão estar desagradando. Eles sabem que se na adolescência eles ficarem usando drogas, eles vão estar me desagradando. Então, se você ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir, o teu filho vai conseguir passar pelas trajetórias da vida de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais sossegada. Se você entrega a tua esposa, o teu casamento para Deus, você não precisa ficar pegando o celular dela enquanto ela está no banheiro para ver quem é essa pessoa, com quem que ela está falando, ou com quem que ele está falando, quem que é essa morcreia, e não sei o quê. Não! Sabe por quê? Porque a fidelidade do seu casamento não depende de você, depende de Deus. É uma aliança que não se faz entre 2 pessoas, mas se faz entre 3 pessoas. Deus é o mediador dessa aliança. Se a minha esposa não for fiel a mim, ela não está sendo infiel a mim, ela está sendo infiel a Deus. Então eu posso ficar tranquilo, porque é Deus que está no controle da minha situação. Se eu entrego o meu trabalho para Deus, eu vou trabalhar com excelência, eu vou trabalhar com dedicação. Então eu não vou fazer corpo mole, porque eu estou fazendo para Deus aqui para mim. E se eu crescer no trabalho, glória a Deus por isso. Mas se eu fui mandado embora, eu sei que não foi porque eu não me esforcei. Eu sei que não foi porque eu deixei para lá, eu fui relapso com algumas coisas. Mas se Deus me tirou daqui, Deus vai me colocar em outro lugar, para que eu seja útil naquele lugar, para que eu possa fazer o reino dele anunciado naquele lugar. Então
traz paz para o meu coração. Isso não gera ansiedade. É mais ou menos o seguinte: o primeiro convite de Jesus para nós é: vem e veja. Vem e veja o que eu estou fazendo. Vem e veja o que eu estou anunciando. Vem e veja como eu amo as pessoas. Vem e veja o meu projeto de redenção da humanidade. O meu amor por essa humanidade chegou ao ponto de Jesus entregar a própria vida dele para reconectar o homem com Deus. Deus olhou a nossa pecaminosidade, Deus olhou o quanto que eu e você erramos, e Jesus falou: eu sei como remediar isso. Eu vou perdoar os pecados dele, pegando a punição que cabe a eles e recebendo-as na cruz. Então Jesus chamou a gente e falou assim: vem e veja como eu vivo. Vem e veja como que o meu amor é sacrificial por vocês. Só que depois ele falou: agora vão e anunciem. Agora que vocês viram como eu faço, agora que vocês me reconhecem como Senhor e Salvador da vida de vocês, agora vocês podem ir e anunciar esse amor, não só com palavras, mas com atitudes. Que o estilo de vida de vocês possam impactar as pessoas ao seu redor. Aquilo que vocês aprenderam de mim, que agora vocês sejam como vitrine para anunciar o meu amor e para anunciar a minha justiça para essa terra. O Augusto Cury, fazendo uma análise da mente de Jesus, ele falou que Jesus tem autoridade para falar isso para nós pelo seguinte: repare, o Augusto Cury não é um teólogo, não é um pastor. Para quem não sabe, o Augusto Cury é um psiquiatra, psicoanalista e psicólogo. Ele diz o seguinte: Jesus, mesmo vivendo momentos de profunda agonia e ansiedade, ele soube gerenciar suas emoções e perdoar os seus opositores. Então Jesus não está falando como alguém que não viveu o que a gente viveu. Sabe por que eu sirvo a Cristo? Porque Ele é o único Deus que sabe o que eu passo. Porque Ele se assemelhou a mim em todas as coisas. Ele passou por momentos de ansiedade, Ele passou por momentos de solidão, Ele passou por momentos de alegria, mas Ele também passou por abandonos. Segundo Augusto Cury, ao contrário de mim, Ele conseguiu gerenciar todas essas coisas. Por isso eu sirvo a Ele, porque Ele sabe como lidar com a vida. Augusto Cury continua dizendo, falando assim: ó, Jesus viveu um desgaste emocional sem precedentes na sua última noite, que era a noite que precedia a morte dele. Ele quase infartou antes de morrer sobre o madeiro, ante a sentença romana. Na semana passada eu falei para vocês que Augusto Cury explica cientificamente aquele suor de sangue de Jesus. Ele fala que aquilo é um momento de ansiedade e angústia tão grande que os poros se abrem de tal forma que começa a sair sangue pelos poros, a goticular sangue pelos poros. Então você imagina o que Jesus passou para te salvar e para me salvar. Só que ele conclui dizendo o seguinte: mas Jesus não se curvou à ansiedade. Antes, ele protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia no caos. É por isso que Jesus tem autoridade. É por isso que Jesus é um Deus a qual nós podemos servir. Porque Ele sabe o que a gente passa. Mas diferente de nós, Ele soube lidar perfeitamente com essas situações. Então, para a gente terminar, eu quero fazer algumas implicações e depois algumas coisinhas para a gente refletir. Primeira implicação: quando nós buscamos o reino de Deus, nós descobrimos quem somos e qual a nossa finalidade. O Augusto Cury diz que toda a nossa crença, a gente precisa passar ela pelo DCD. A gente precisa duvidar daquilo que a gente pensa, criticar esses pensamentos e depois determinar a respeito deles. Por que Cristo Ele nos coloca nessa situação? Porque quando nós queremos viver o reino, a gente se depara com algumas atitudes que a gente faz que a gente, opa, eu não devia estar fazendo isso. A gente duvida daquilo.
daquela crença, daquele comportamento. A gente critica essa crença, esse comportamento, e a gente depois submete a nossa vida a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Isso é uma introspecção. Sou eu analisando a minha própria conduta. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês são pessoas de há muito tempo dentro da igreja, faça de tempo em tempo uma crítica. Duvide das suas próprias crenças. Coloque em xeque as suas próprias crenças religiosas. Porque se elas forem bem fundadas, você vai criticar essas crenças e no final essa crença vai se tornar mais forte. Mas se a sua fé ela não é passível de ser criticada, talvez você esteja com a fé em algum lugar errado. O cristianismo vem sendo criticado há mais de 2000 anos. E por que uma religião só cresce? Porque ela tem base sólida, ela tem consistência da sua fé. Mas às vezes nós não temos uma consciência cristã verdadeira. Então a gente precisa subjugar os nossos próprios pensamentos. Mas além dessa introspecção, quando eu sirvo a Deus, eu começo a olhar para as pessoas ao meu redor e a me compadecer dessas pessoas. Eu crio uma empatia com essas pessoas. Eu começo a me mover em favor dessas pessoas. Por isso, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o mandamento de Jesus. Porque eu começo a olhar para as outras pessoas e eu deixo de me concentrar no meu próprio umbigo. Eu começo a servir. Segunda implicação: enquanto nós cuidamos de outros, nós nos tornamos mais felizes, menos preocupados com os nossos próprios problemas. Em terceiro e último, quando buscamos o reino, promovemos transformações significativas no mundo à nossa volta. Isso gera paz no nosso coração. Tudo que a gente mais quer é deixar um legado para a posteridade. E quando a gente se move em anunciar o reino de Deus, em anunciar o amor e a justiça de Deus para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente está fazendo uma transformação significativa. A gente está deixando um legado para as outras gerações. Segundo um teólogo norte-americano chamado Tim Keller, ele diz que se 12% da população se mover em prol do reino, uma cidade inteira é transformada. Se apenas 12% da população se mover para anunciar o reino, a cidade inteira é transformada. Por que Ourinhos sofre com um monte de males? Por que Ourinhos tem um monte de complicações? Talvez porque não tenha 12% das pessoas engajadas em anunciar o reino. Talvez essas pessoas estejam mais preocupadas com o que eu vou ganhar com isso. Isso gera uma mentalidade doentia. Isso gera uma mentalidade pecaminosa. O que Deus está nos desafiando a fazer de hoje em diante é anunciarmos o reino através de palavras, através de ações, com a finalidade de transformar a cidade de Ourinhos. O que eu estou falando aqui não é um utópico. Eu não estou dizendo que 100% da cidade precisa ser modificada. O que eu estou falando é 12%. Isso gera uma sinergia de transformação. Então, para terminar, primeiro, reflita sobre qual jornada você vai querer trilhar e conduzir a sua família. Você vai pegar o atalho? Você vai viver como se você fosse o Senhor de todas as coisas? Você vai viver em função do que as pessoas acham que você é? Ou você vai submeter a sua vida a anunciar o reino de Deus, a priorizar o reino de Deus, sabendo que Ele está cuidando dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu trabalho, da sua vida? Segundo, dedique alguns minutos do seu tempo
para uma autoanálise, um momento de oração e a uma reflexão das Escrituras. Isso vai te ajudar a centralizar a sua vida na identidade e propósito que Deus tem para você. E terceiro e último lugar, saiba que, por mais planejador que você possa ser, algumas coisas terão saído do controle. Confie que nesses momentos Deus pega o volante. Viver uma vida submissa à vontade de Deus tranquiliza o nosso coração e gera paz em nós. Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas falando tudo diante de mim, que eu tenho cuidado de cada um de vocês. Vamos orar? Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim.